Vai dar início. Então vamos lá, pessoal. Hoje o tema, vocês podem multar aí os microfones de vocês, por gentileza. Quem quiser permanecer com a câmera aberta, fiquem à vontade. É até bom ficar com a câmera aberta que eu vejo quem que está aqui. A Van está entrando também. Boa noite, Van. Seja bem-vinda. A Van já está acostumadinha, então. Já estamos na hora, vamos dar o início. Então, nosso tema de hoje é a mente mente. Acredito que todos vocês já devam ter ouvido, né, essa frase em algum lugar, ou alguém ter falado para vocês, né, a respeito de algum momento aí da nossa vida que a gente vai, percebe, e a hora que a gente vê é a mente que está sobre o comando e a gente não está tendo uma ideia corretamente sobre as coisas, né? Então, por isso, a mente, ela mente. Então, a gente vai resolver algumas questões aqui, tentar entender um pouco de como que funciona esse mecanismo. E, para isso, nós temos algumas perguntas. Tem mais pessoas entrando aqui. Eu só vou continuar, vou aceitar e vou continuar aqui a ideia. Sejam bem-vindas quem entrou agora aqui na aula. Já estou fazendo a introdução, vou dar a continuação aqui. Então, as perguntas que nós vamos tentar resolver durante essa aula. Será que nossa mente, ela realmente sabe, né, verdadeiramente sobre tudo que achamos que sabemos? Será que essa mente, ela realmente tem o poder de estar observando algo e estar realmente prestando atenção se esse algo ele é realmente real, se ele realmente faz sentido? Nós vamos estar falando sobre isso. Outra questão é por que não nos é ensinado a se tornar amigos da nossa própria mente? Por que será, né, que a gente passa por uma base de ensino, a nossa escola, os nossos familiares, as nossas religiões? Por que será que eles não ensinam, né, nós nos tornarmos amigos dessa mente, né? Porque por muitas vezes durante o nosso dia essa mente ela passa parecendo ser uma vilã, né? Ela, ao invés de ajudar a gente superar, dar continuação, ela acaba barrando, ela acaba bloqueando, ela acaba fazendo com que nós não conseguimos observar realmente como sair daquela situação. Então a gente também vai falar um pouco a respeito disso. Outra questão é a mente, ela é nossa amiga ou ela é nossa inimiga? Será que ela sempre favorece? Será que ela é sempre nossa amiga? Ou será que ela é sempre nossa inimiga? Ou será que ela navega entre essas duas pontas, entre ser amiga e entre ser inimiga? Será que realmente essa é a função da mente? Parecer, em momentos, uma potência e, em outros momentos, um peso, algo que nos congela? Também vamos falar sobre isso e o mais importante, que é o porquê que a gente está aqui. Será que a meditação ela pode ajudar a ter controle dessa mente? Será que a meditação ela consegue fazer com que essa mente ela realmente funcione da maneira como ela tem que funcionar? Ou será também que essa mente ela vai continuar funcionando da forma que ela funciona, porque ela já é pré-estabelecida para ter um funcionamento natural? E com base nisso, através das ferramentas da meditação, nós conseguimos viver junto com essa mente que oscila, né? Só que de uma maneira interessante. Será que a meditação tem o poder para poder estar sob o controle dessa mente? Nós também vamos estar falando sobre isso. Então, para a gente falar tudo sobre essas coisas, eu vou contar uma historinha. Na verdade, eu tive uma criatividade de pegar duas histórias e fundir em uma só, né? Contos zen, né? Contos aí que a gente pode falar da China antiga, da nossa ancestralidade, enfim. E basicamente, né, existe duas pessoas nessa história, um é o mestre e o outro é o aluno, né? E esse aluno, no caso, é um aluno ocidental que vai estudar com um mestre chinês. E quando esse aluno chega, né, o mestre está frente a frente com esse aluno,
E esse aluno, ele quer aprender de todas as formas, mas o mestre, antes de ensinar ele, o mestre quer saber em que ponto este aluno está. Como será que é a consciência desse aluno neste momento da vida dele? Será que esse aluno ele é capaz de estar aprendendo com esse mestre? E o mestre vai e começa a fazer algumas perguntas para este aluno. Então, o mestre chega neste aluno e pergunta para ele o seguinte: quem é você? E nós aqui no Ocidente, né, quando a gente está batendo um papo com alguém, a gente sempre pergunta: o que que você faz da vida, né? E aparentemente, se a gente for olhar para essa pergunta, ela é uma pergunta extremamente invasiva, né? Porque você mal conhece a pessoa e a gente já faz essa pergunta: quem é você, né? E essa pergunta ela dá um poder porque se a pessoa fala que é, por exemplo, um médico, sei lá, dependendo da profissão, a gente já quantifica na nossa cabeça, a gente já qualifica essa pessoa e a gente já sabe exatamente como que a gente vai conversar com essa pessoa, como que a gente vai dialogar com essa pessoa. O que você faz pontua muito aonde essa pessoa está naquele momento. E a gente tem esse costume aqui no Ocidente. Então, o mestre pergunta pro seu aluno, né? Quem era ele, né? O que ele fazia da vida? O mestre queria saber, né? E ele começa a falar: eu sou engenheiro, eu fiz pós, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado. E o mestre pergunta: mas quem é você? E o aluno continua falando: eu sou uma pessoa que me casei e tive filhos, tenho minha mulher. E o mestre pergunta novamente: mas quem é você? E o aluno começa a ter problema para responder, porque, na verdade, as coisas que ele conhece, que é quem é ele, são essas coisas. Ele não tem um conhecimento além disso, né? E o mestre falou assim: enquanto você pensa, eu vou buscar um chá que eu estou esquentando e eu trago para a gente poder tomar junto. Então, o aluno fica lá, o mestre sai, vai preparar o chá, traz o chá para os dois tomarem. O mestre se serve primeiramente, depois começa a servir a xícara do aluno. E ele começa a servir, começa a servir, começa a servir, começa a derramar, começa a derramar, e o aluno dá um espanto assim, fala: mestre, mas você está derrubando todo o chá. E ele fala assim: esta é a sua primeira lição. A sua mente, ela tá dessa forma, igualzinho essa xícara de chá. Ela tá cheia, ela não tem como eu te ensinar. Para eu poder te ensinar, nós precisamos tirar todo esse chá, né? Todo esse líquido, toda essa informação da sua mente, para que eu possa lhe ensinar alguma coisa. Então, basicamente, o que eu quero contar com essa história é que, para que a gente possa aprender mais a respeito da mente, para que ela possa parar de mentir, nós precisamos esvaziar a nossa mente. Temos a ferramenta da meditação para que a gente possa praticar isso no nosso dia a dia. Então, eu gostaria de saber sobre vocês aí, gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida a respeito disso que eu disse até agora, se algo não ficou claro, ou se a gente pode continuar aqui a nossa aula. Tudo certo? Eliana abriu o microfone. Quer dizer alguma coisa? Acho que não. Ouvindo. Tá. Eu vou só multar aqui. Beleza, então vamos continuar. Então, para que a gente possa entender um pouco sobre a mente, a gente precisa colocar ela no lugar adequado para a gente poder entender em que lugar que ela está hoje na nossa vida. Então, a gente vai começar a analisar primeiro, né, o nosso corpo. Nós vamos analisar o corpo, nós vamos analisar a mente e nós vamos analisar o que realmente somos. Então, pegando o nosso corpo, se a gente pegar o nosso corpo e analisar ele corretamente, nós vamos perceber que 70% a 80% desse corpo é baseado em água. Então, se a gente pegar, vamos supor que a gente tivesse a capacidade de pegar esse corpo e dividir ele por completo. Então, a gente vai pegar toda essa água, vai botar dentro de um balde e a gente vai olhar para essa água e vai perguntar: essa água sou eu? Será que essa água sou eu? Não. Essa água
não é você. Ela não tem capacidade de pensar, ela é um alimento, ela é um elemento da natureza. Daí nós vamos um pouco mais profundo. Se a gente perceber mais o nosso corpo, nós vamos perceber que nós temos órgãos, né? Nós temos um coração, nós temos um fígado, nós temos um pulmão, nós temos um intestino. E se a gente observar isso com clareza, nós vamos perceber que isso funciona tudo automatizado. Nós não precisamos pensar, não precisamos dar comandos. Isso simplesmente funciona, isso simplesmente está ali, se movimentando e se organizando a todo tempo. E a gente não precisa absolutamente fazer nada. Se a gente perguntar novamente, isso que sobrou fora a água, é a gente? Também não é a gente. Se a gente dizer novamente meu corpo, né, olhar para esse corpo e falar meu corpo, vai ter bilhões de bactérias dentro da gente que vai olhar e vai falar assim: nananina, não. Esse corpo aqui também é nosso. Nós também moramos aqui. Se a gente observar o sangue que corre na nossa veia de um lado para o outro, funcionando, automatizado, e pensar se a gente é o sangue, a gente também vai ver que a gente também não é o sangue. Então, basicamente, nós não somos o nosso corpo. E daí a gente passa para um outro estágio, que é o estágio da nossa mente. E a gente vai começar a observar e ter uma noção para perceber se a gente realmente é essa mente. E a gente começa a perceber da seguinte forma: vou dar um exemplo. Se a gente está muito feliz, por exemplo, estamos todos reunidos aqui, nessa sala de meditação maravilhosa, todo mundo que passou por aqui, a gente vai fazer uma festa e a gente vai se conhecer pessoalmente e se abraçar, poder estar compartilhando esse momento junto. E de repente, no meio dessa festa, chega a notícia para alguém que está aqui e fala: ó, fulano de tal morreu. Pode ser a mãe, o irmão, algo bem triste. Automaticamente, você passa de um estado de alegria para um estado de tristeza na velocidade da luz. A mente, ela simplesmente ela muda, né, o, es- como você está numa velocidade que é totalmente incapaz da gente perceber como isso foi feito. Nós não temos controles para determinadas ações, nós não temos como controlar essa mente, mas nós temos como observar que isso aconteceu. Então, por exemplo, se eu observei naquele momento que eu estava feliz e na sequência eu me observo triste, né? Quem é esse que está observando? Quem é esse que está por detrás da mente, que é capaz de perceber as coisas? Quem é esse que está por detrás? Toda vez que a gente se identifica, né, com essa mente, a gente acaba tendo um certo problema, porque nós acabamos esquecendo daquilo que é realmente real. Se a mente está dentro do nosso corpo e a gente percebe que o corpo não é nosso, a mente também, ela não é nossa. Ela tem um funcionamento onde ela se integra, onde ela se conecta de uma maneira que a gente não sabe como ela funciona. Eu estava falando aqui com a Prix no começo da aula, às vezes a gente pensa numa pessoa e de repente o telefone toca, é exatamente aquela pessoa que a gente acabou de pensar. E isso não tem nada de coincidência. Isso, na verdade, se a gente pensa que é coincidência, na verdade é uma ignorância nossa por não entender como que funciona esse poder, né, do eu que está por detrás dessa mente, desse eu que é eterno, desse eu que é imutável, desse eu que está por todas as partes, conectado com o coração de cada um. Então, nós entendemos agora um pouco a respeito da nossa mente, que nós não somos essa mente. Porém, essa mente ela tem um funcionamento próprio. Ela tem um funcionamento que ela nasce dessa forma, ela é projetada dessa forma. E a mente, ela simplesmente é um instrumento que nós temos que é para a gente conhecer o mundo. E, porém, né, esse eu, né, continua sendo o observador dela. Ele é imutável.
O que é verdade é o sujeito, que é esse eu. A mente não. Então, eu vou dar uma pequena pausa aqui e perguntar novamente para vocês se vocês têm alguma dúvida a respeito disso. Se ficou claro ou não. Nós dividimos aqui em três partes. Temos o corpo, temos a mente e temos o eu. O eu, eu sei que ele é um pouco complexo, né, da gente conseguir entender, mas só para a gente poder fazer com que essa mente não fique mentindo para a gente o tempo todo. Porque esse processo de meditação, esse processo de aprendizado é para a gente poder tirar a ignorância da nossa mente daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não tem certeza se é real ou não. Então a gente passa por esse processo para a gente poder aprender. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Se tiver alguma dúvida, é só abrir o microfone e falar para a gente poder estar esclarecendo e dar continuação aqui à nossa linha de raciocínio. Acredito que não. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então vamos lá. É, nós vamos passar para um outro tema, né, a respeito da nossa mente também, para a gente poder estar guardando essa mente com bastante amor, com bastante carinho, com bastante paz nessa mente, para que a gente possa parar de se iludir com várias coisas que nos foram ensinadas. Então, eu deixei anotado aqui, como seres humanos, nós nunca vamos consertar o mundo à nossa volta. Se eu quisesse consertar, né, esse mundo à nossa volta, se eu tivesse o poder de poder fazer isso daí com o mundo, né, tudo teria que ser de acordo com os meus desejos, certo? Tudo teria que ser de acordo com os meus desejos. Só que tem um problema aí. Por quê? O problema é que os meus desejos são diferentes dos desejos das outras pessoas, né? Então, como que a gente pode viver feliz nisso? Vamos supor que eu queira transformar esse mundo, vou colocar um assunto bem polêmico aqui. Eu vou querer colocar esse mundo perfeitamente todo mundo de esquerda ou todo mundo de direita na nossa política. Como que isso é capaz, né, de acontecer? Como que as outras pessoas vão se sentir felizes, né, em eu querer, né, e ter esse poder de ter o meu desejo e fazer com que o mundo seja exatamente da minha forma? Não tem condição. Então, por que que eu trouxe esse tema? Às vezes, nós queremos que o mundo, né, seja exatamente da forma como a gente quer. E o mundo não tem como ser da forma que a gente quer. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que parar de lutar contra isso. A gente tem que parar urgentemente de defender lados, de defender ideias e simplesmente respeitar elas da maneira como elas são. Entender que tem um eu por detrás, que é um eu universal, que é o eu que tem em você, que é o eu que está por toda parte, criador de todas as coisas, e que ele é quem mantém a ordem. É ele que tem o domínio sobre as coisas. E tudo funciona exatamente através dele. Tudo está perfeitamente organizado. Independente se você acredita ou não, esta ordem, ela existe. Ela existe e ela tem um principal objetivo. Quando a gente não se identifica com a nossa mente, a gente começa a aprender, a gente começa a progredir, a gente começa a fazer parte, né, dessa criação toda sem ter nenhum tipo de ideia sobre ela do que é certo ou errado. Isso ainda se estende, tá, para as pessoas que estão à nossa volta. A gente passa, né, uma vida querendo que as pessoas sejam algo que elas não são. Essas pessoas essas pessoas elas já têm o eu dentro delas. Esse eu, ele é perfeito, ele é imutável. Só que o que a gente quer dessas pessoas? A gente quer que elas mudem, né? A forma como elas pensam,
A gente quer mudar o corpo dessas pessoas, a gente quer mudar simplesmente aquilo que um dia vai morrer, um dia vai deixar. Então, nós somos incapazes, né, de respeitar as pessoas exatamente da forma como elas são, porque nós defendemos uma ideia, né, na nossa mente de que o mundo deveria ser como a gente quer. O mundo deveria responder às minhas atitudes. O mundo deveria mudar. O outro deveria mudar. Meu pai deveria de ser bravo. Minha mulher deveria de deixar de não estar cuidando tão bem da casa. Todas essas questões que nós levamos para o externo, nós estamos levando para o nível da mente, nós estamos levando para o nível do corpo. E não estamos reconhecendo no outro que o outro é perfeitamente perfeito da forma como ele é. Então, para que a gente possa parar de se iludir, para que a gente possa parar de fazer todas essas invenções, essas mirabolações na nossa mente e dar um passo atrás e parar de se envolver com isso, nós precisamos da nossa queridinha meditação. Nós precisamos nos disciplinar, aprender a meditar e estar consigo todos os dias para estar em contato com esse observador, que está além do corpo e além da mente. Nós vamos entrar em contato com esse observador hoje. Nós vamos fazer a nossa meditação, todo mundo junto, para que a gente possa aprender como fazer isso, como não estar conectado na meditação, estando mentalmente é, programado para poder pensar coisas, programado para poder estar fazendo outras atividades mentais dentro da meditação que não é a ideia da meditação. A ideia da meditação é o silêncio profundo, é a abstenção dos pensamentos, é o contato com este observador, que é o observador imutável, aquele que permeia por todos os cantos. Então, assim a gente termina a nossa linha de raciocínio para que a gente entenda que a maior parte do tempo a nossa mente ela vai estar mentindo para a gente a respeito da realidade. A realidade ela é muito mais profunda, ela é muito mais linda, ela é muito mais tranquila de ser observada quando a gente observa que tudo está perfeitamente como está e está sendo governado por algo muito superior que nós, que permeia por toda parte e que faz da desgraça ser um bem no futuro, que faz da falta de amor se tornar amor no futuro, que faz da guerra se tornar paz no futuro. Não estar presente nessas situações e tomando partido dessas situações e também estando presente, observando, tirando o nosso mental, nós conseguimos passar por essa vida muito bem. Conseguimos passar por essa vida muito bem, é, disponível, né, para poder estar recebendo todas essas informações externas e não estar fazendo absolutamente nada para mudá-las. Simplesmente observando, entregando, agradecendo e aprendendo com todas elas. Nós vamos iniciar a nossa meditação. Mais uma vez, eu pergunto para vocês se vocês têm alguma dúvida que vocês possam falar agora, antes da gente começar a meditar. Lucas, teve algumas vezes que foi bem cortado, eu não sei se é a minha internet aqui, né, ou o que está acontecendo, mas pelo que eu vi na mensagem vai ficar gravado, né? Depois aí eu ouço de novo, para ver onde que eu não ouvi direito, entender, tá bom? Ah, E perfeito. boa noite a todos. E eu Per- agradeço muito por poder estar aqui, tá bom? você não vai participar da meditação? Não, eu vou participar. É Ah, porque eu ok. não cumprimentei vocês na hora que eu cheguei. Ah, tranquilo, tranquilo. Seja bem-vindo. Alguém Ah, mais teve obrigada. esse problema com como a Eliana ou o áudio tá tudo ok aí para vocês? Boa noite, Lucas. Consegui ativar meu microfone agora.
Ô, Diego, É, beleza. mas pessoal, acredito que não, acredito que só ela. Pra mim, correu tudo bem aqui, perfeitamente o áudio. Então, beleza, então, tranquilo. Pessoal, então, para a gente poder fazer a nossa meditação agora, nós precisamos estar num ambiente confortável, acredito que vocês já estão. Nós precisamos ir para o ficar sentado, né, de uma maneira tranquila, confortável. Se vocês já estiverem assim, já organizem aí ao seu entorno, tá? Se vocês quiserem apagarem as luzes para a gente estar podendo, eu também vou abaixar as luzes aqui para não deixar tão claro e a gente vai começar a nossa meditação. Muito bem, pessoal. Para que a gente possa começar a nossa meditação, nós temos duas coisas iniciais. Uma e primeira, a busca pelo conforto. Nós precisamos, independente do lugar onde a gente esteja, sentado na cama, sentado no chão, sentado na poltrona, na cadeira, que a gente possa buscar este conforto inicial. Ter a consciência desse conforto é muito importante para que a gente possa estar nesta próxima meia hora juntos e de uma maneira extremamente confortável, para que não haja problema, né, em estar sentindo algum tipo de desconforto no corpo, alguma dor. Lembrem-se sempre disso. O primeiro passo de uma meditação é a gente estar confortáveis. Então, se alinhem aonde vocês estão, se alinhem de uma maneira que vocês possam permanecer esses próximos minutos bem. A segunda etapa da nossa meditação inicial é agora entrar em contato com a respiração. Se até então você ainda não prestou atenção na sua respiração hoje, agora esse momento ele se torna sagrado. Ele se torna um momento onde o foco total é estar sendo conduzido por minha voz, conduzido pelo silêncio e principalmente estar em conexão com essa respiração. Tendo conforto, tendo foco na respiração, nós damos início à nossa meditação. Inspira fundo, solta o ar bem devagar, vai trazendo a sua consciência e observando por onde o ar entra, por onde este ar sai. Vai percebendo o caminho que ele faz ao entrar e ao sair. Observa o movimento interno do seu corpo, o seu peito expandindo, a sua caixa torácica ganhando tamanho, ganhando flexibilidade e soltando todo esse ar.
Você pode, já neste início, já começar a explorar mais o seu espaço interno, aumentando a capacidade da sua respiração. E vamos começar a escanear o nosso corpo. Leva sua atenção lá para os seus isquios, lá no seu bumbum, aonde você está apoiado, aonde você está sentado. Perceba o peso do seu corpo, perceba essa força gravitacional que você simplesmente tem, simplesmente existe. Perceba a sua base, perceba este começo da sua coluna. Leva sua atenção lá para os seus pés. Veja onde eles estão apoiados. Se você estiver sentado na cadeira, apoie bem esses pés no chão. Deixe eles da maneira mais confortável possível. Continua respirando. Leva sua atenção agora lá para sua barriga, bem ali na sua parte do umbigo, bem ali naquela região. Este que é o nosso centro de força, esse que é o nosso processador interno, aonde todo alimento se transforma em nutrientes, aonde todas as emoções podem ser processadas, reorganizadas. Perceba esse centro de força que existe em você. Leva sua atenção lá para o coração. Sinta seu coração. Perceba ele batendo. Perceba a vida pulsando dentro de você. Perceba este órgão que se movimenta sem que você precise fazer absolutamente nada. Inspira bem profundo, enche bem o peito. Fica mais fácil de poder observar esse coração batendo quando enchemos bem o peito de ar. Leva a atenção de vocês agora ali para os ombros. Este que é um ponto sempre de atenção na meditação. Ponto este que se sobrecarrega emocionalmente, gera tensões, principalmente para aqueles que não estão tendo uma atividade física regularmente, trabalham em cadeira, sentado. Relaxa esses ombros, deixa que eles caiam, deixa o peso deles se assentarem no seu corpo. Sempre observem durante o dia de vocês esta postura. Isso pode fazer com que você descanse muito melhor. O simples ato de estar relaxando este ombro durante todo o dia. Leva a atenção de vocês lá para as mãos. Perceba se tem alguma temperatura. Perceba se ela está quente, fria, na temperatura ambiente.
Se ela está molhada, suada, seja lá como ela esteja, simplesmente observa. Perceba seus dedos, perceba onde elas estão apoiadas. Somente observa. Leva a atenção de vocês agora para a boca. Assim como os ombros, esta é uma outra área que precisamos dar muita atenção antes de começarmos a meditar. Nosso maxilar, ele normalmente, em dias muito puxados, muito tensos, ele acaba ficando sobrecarregado, tensionado. Então relaxa. Os dentes, eles não se tocam, a língua, ela descansa tranquilamente na boca. O maxilar, ele fica levemente abaixo, ele relaxa. Leva a atenção de vocês agora para o nariz, este ponto que a gente vem prestando atenção desde o começo da nossa meditação, mas agora a gente amplia a sua capacidade. A gente não só respira e dá atenção à respiração, quanto também a gente começa a perceber se tem algum cheiro no nosso ambiente, se tem algum cheiro que é seu, seja lá do que for, seu próprio cheiro, desodorante, perfume. Amplia a sua capacidade de perceber a vida sobre esse olfato. Leva a atenção de vocês agora lá para os ouvidos. Continue prestando atenção na minha voz. Perceba o som que acontece no seu ambiente. Simplesmente perceba. Amplie para que você chegue em um ponto de conseguir observar e ouvir tudo ao mesmo tempo. E conseguir compreender tudo ao mesmo tempo. Leva a atenção de vocês agora para os olhos, este mundo encantado, este mundo que aparentemente está tudo escuro. Estando de olhos fechados, não estamos em nenhum lugar, porém podemos estar aonde quisermos. Vamos aprender a estar confortáveis estando de olhos fechados. A meditação, ela começa com essa profunda conexão entre olhos fechados e respiração. Então vamos aprender a estar em conexão, estar tranquilos, relaxados, em paz com esta não localidade. Leva a atenção de vocês agora lá para o topo da cabeça. Que esse ponto possa estar aberto, recebendo muita luz, muitas intuições positivas, que a gente possa desfrutar do silêncio, recebendo todas as bênçãos e cura que cada um aqui nessa sala precisa. Que as informações que vêm do alto possam penetrar a nossa vida
e fazer grandes modificações para que a gente possa ficar cada dia mais confortáveis e feliz consigo mesmo. Que haja cura, que haja bênção. Continue inspirando, expirando e vamos desfrutar deste silêncio. Caso venha algum pensamento na sua mente, automaticamente leve a sua atenção para a respiração. Esse pensamento vai desaparecer. Aprendam isso o quanto antes para que a gente possa começar a ganhar domínio sobre a mente, para que ela possa parar de mentir. Sinta o silêncio, sinta a capacidade de se manter tranquilo, tranquila. Desfrute do seu silêncio, desfrute da capacidade de respirar. Caso você observe a sua mente quieta, silenciosamente observe esta mente quieta.
Potencialize ainda mais a sua meditação. Dê o foco total para o ar que entra e para o ar que sai de dentro de você. Sinta o movimento interno dentro de você. Sinta como seu peito se expande. Sinta o poder de estar em conexão profunda com a respiração. Não pare um segundo sequer de estar conectado com a respiração.
bem. Vá prestando atenção em tudo o que acontece à sua volta. Aprenda a refletir sobre tudo aquilo que temos, ou melhor, achamos que temos certeza. Faça da meditação o seu remédio físico e mental. Faça da meditação a única possibilidade para se autoconhecer profundamente, conectado com toda a existência. Que nós possamos começar a caminhar para o nosso despertar da meditação de uma maneira tranquila e amigável com nós mesmos. De olhos fechados ainda, nós levamos nossa consciência lá para os pés, movimentamos os dedos lentamente, tranquilamente. Aqui não há velocidade, aqui há cuidado e carinho. Levamos a nossa atenção para as mãos, acordamos lentamente os dedos das mãos. Se for preciso dar um estalo na mão, pode estalar os dedos, bem devagar. Perceba agora se seu corpo precisa de algum movimento, algum alongamento. Atenda o pedido do seu corpo. E assim nós unimos as nossas mãos em frente ao peito, neste profundo gesto de agradecer por mais uma semana, mais um fim de semana, que independente de como ele foi, que a gente saia deste nível da mente e possa observar com muito mais clareza todos os fatos e tudo o que ocorre com a nossa vida. Que a nossa principal oração seja a presença e a observação. A meditação, assim como o yoga também, nos dá esse espaço para finalizar as nossas práticas, para poder agradecer pela vida, pelos alimentos e por todas as coisas que realmente são importantes. Digo novamente, realmente são importantes. A cama que nós descansamos, o chuveiro que retira todo o nosso pesar, o nosso teto, a nossa água, o nosso alimento, todos os nossos familiares, amigos, queridos, a luz do sol. Coisas simples, coisas básicas, mas que realmente são importantes.
E que a gente também, neste momento, possa explorar dessa segunda porta que a meditação e o yoga também nos dá, que é um momento de fazer as nossas preces, as nossas orações, pedindo pela nossa próxima semana, que já se inicia, que seja uma semana agradável e que, caso tenha algum desafio, a gente possa ter a força necessária para resolver. Que nós possamos ter noites curadoras, noites que estabelecem nossa saúde, a nossa harmonia, e que nós possamos identificar como bons observadores a todo tempo tudo aquilo que simplesmente é uma névoa da mente, uma miragem, uma mentira. Que nós possamos estar potencializando a nossa mente para que ela realmente trabalhe ao nosso lado. Que a gente receba toda a luz, todas as intuições positivas, que nós possamos continuar caminhando, sempre como aprendizes. A todo tempo, aprendiz. Desejo a vocês uma ótima noite, que vocês possam ter uma semana incrível. E aqueles que desejarem bater um papo, perguntar alguma coisa ainda, podem ficar por aqui mais alguns minutos junto comigo. Uma boa noite, namastê, ou namah shivaya, que assim seja. Gratidão. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, Lucas. Gratidão. Sensacional. Valeu, Ótima Diego. semana. Valeu, Diego. Tamo junto, cara. Valeu, valeu. Boa noite, Luquinhas. Estou na cama já. Boa noite, Tata. Valeu. Boa noite, muito bom. Beijo, depois a gente se fala. Beijo. Valeu. Gratidão, irmãozão. Valeu. Deu pra ativar aí? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí abriu agora. Aí, gratidão, Lucas. Gratidão, irmão. Até a próxima. Até a próxima. Até a Valeu. próxima. Valeu. Vanzinha, boa noite, Van. Até a próxima.